Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça
Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, igreja. Em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. É muito bom nós estarmos aqui mais essa noite, para nós louvarmos a Deus, engrandecermos a Deus, estarmos na presença do Pai. Aleluia. Como é bom. Talvez você passou uma semana aí, né? Com teu coraçãozinho pensando em Deus, pensando em tudo, pensando nas coisas, e isso é bom demais, mas eu quero te deixar uma boa notícia. Se você está aí assistindo este culto, é porque o Senhor tem sido bom na tua vida, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer ao Senhor. Creio que o Senhor tem coisas boas para fazer ao nosso coração. Hoje nós vamos meditar numa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, amado. E eu sei que às vezes a gente fica um pouco preocupado, é natural. Mas eu creio também que o Senhor é um Deus que tem poder, é um Deus que tem controle, é um Deus que tem domínio sobre as nossas vidas e sabe muito bem como administrar todas essas coisas, não é verdade? Então eu quero louvar a Deus contigo, eu quero exaltar a Deus com você, e eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor lá no livro de Números, capítulo 13, isso mesmo. Livro de Números, capítulo 13, para que a gente possa meditar. Deixa eu falar algo para você. Eu quero falar ao teu coração a respeito daquilo que nós temos enxergado, daquilo que nós temos visualizado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós temos trazido para nós no nosso dia a dia. Sabe, eu tenho visto que pessoas às vezes, amado, têm desfrutado de algumas situações na sua vida e às vezes não têm entendido o propósito de Deus, não têm entendido o que Deus está fazendo, a maneira que Deus está agindo, a maneira que Deus quer agir na tua vida. Eu costumo dizer que às vezes aquilo que os nossos olhos têm enxergado, aleluias, ele traz muita motivação para nós. Lógico que isso tudo depende da pessoa, depende de quem está enxergando, depende da maneira que a pessoa está enxergando, depende óbvio, da maneira que a gente enxerga o nosso dia a dia, né? É muito natural nós visualizarmos e entendermos que quando a gente enxerga algo para nós visualizamos o nosso pensamento, as nossas atitudes, e nós trazemos para nós a diferença daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, nós podemos transformar a nossa vida ou nós podemos desistir de tudo no meio do caminho. E esse capítulo do livro de Números, capítulo 13, ele fala muito a respeito disso, ele fala muito a respeito de nós entendermos qual será o propósito daquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Então eu costumo dizer que a maneira que nós enxergamos é a maneira, às vezes, até um pouco limitada. Por que um pouco limitada? Porque a maneira que a gente enxerga, talvez não é a mesma maneira que Deus enxerga aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então eu entendo que tudo aquilo que nós temos desfrutado, tudo aquilo que nós temos enxergado, talvez Deus tem coisa maior para fazer. É por isso que tem pessoas que não conseguem administrar, ou controlar, ou saber aquilo que é necessário para a tua vida. Eu entendo, amado, porque essa parte, esse capítulo da palavra diz a respeito de homens que foram escolhidos por Deus, homens que tinham a diferença. Eu quero ler somente o versículo 1, né, para que a gente possa já adentrar a palavra. Eu sei que você já abriu aí, livro de Números, capítulo 13, no verso 1. Abra comigo aí. A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Para aqui. Biblicamente falando, a Bíblia diz, amado, que Deus tinha uma promessa sobre os israelitas. Esta promessa era uma promessa que era um chamado específico daquilo que Deus tinha sobre a vida de todos eles para manifestar a grandeza, ou seja, sobre todos os povos. E a Bíblia diz, amado, que Deus fala para Moisés, fala para Arão, para que eles possam convidar ou convocar algumas pessoas que seriam pessoas líderes, pessoas específicas para fazer a diferença.
E eu acho interessante que Deus não falou para eles escolherem qualquer um. Deus falou para eles escolherem pessoas que eram líderes, pessoas que estavam acostumadas a estar na frente de uma batalha, a estar na frente de um povo, a estar na frente de um chamado, a estar na frente da grandeza daquilo que Deus tinha estabelecido sobre a vida de todos eles. E a Bíblia vai dizer, amado, e nós lemos isso, talvez você não percebeu, no verso 2 diz assim: envie alguns homens em missão, ou seja, de reconhecimento, a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Espera aqui, para um pouquinho. Biblicamente falando, a Bíblia vai dizer, amado, que o Senhor já tinha dado aos israelitas. Aquela terra era a terra de Canaã, era uma terra preparada para todos eles ali, amado. E quando o Senhor fala com Moisés, Moisés chega e ele começa a escolher essas pessoas. E quando ele escolhe essas pessoas, ele escolhe algumas pessoas e ele traz a excelência sobre aquelas pessoas, manifestando a grandeza, mostrando que o Senhor estava fazendo na vida deles, mostrando que o Senhor estava trazendo sobre excelência sobre todos eles. E a Bíblia vai dizer, amado, que ele pega 12 homens específicos da parte de Deus. Escute o que eu estou falando, não era qualquer homem, eram homens específicos da parte de Deus. Biblicamente, ele se posiciona e chama aqueles homens e manda eles irem até a terra de Canaã. O engraçado, amado, que quando eles têm uma diretriz espiritual, era para uma mudança completa em todas as áreas, na mudança da visão, na mudança da maneira de estar, da maneira de enxergar, da maneira de viver, amado. Por quê? Porque a terra de Canaã não era uma terra qualquer, era uma terra frutífera, era uma terra que Deus escolheu para os israelitas. No entanto, que neste versículo ele fala, olha, vai a terra de Canaã, a terra que doa aos israelitas, ou seja, Deus já tinha preparado o melhor para os israelitas, para o povo de Israel. Deus não estava preparando qualquer coisa, Deus estava preparando o que era melhor. E sabe, amado, quando aqueles homens que eram líderes, 12 homens de tribos diferentes, eles vão para a terra, e quando eles chegam na terra, amado, eles começam a vivenciar e ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. A Bíblia vai dizer, amado, que eles enxergam, aleluia, as coisas gloriosas da parte de Deus. Por quê? Porque havia frutos grandes, havia coisas boas naquela terra, havia coisas que o Senhor tinha trazido sobre a vida deles, amado. Naquela época era muito natural os homens que eram líderes enviar espias para analisar a terra, para observar a terra, para saber se a terra era boa. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam naquele lugar, eles começam a observar que também havia gigantes naquela terra. Por quê? Porque a terra era de homens que tinham uma estatura maior, homens que tinham grandeza, chamados. A Bíblia diz, amado, que eles se posicionam naquele lugar, sabe? E eu comecei a observar tudo aquilo porque aqueles homens não eram homens diferentes, eram líderes, mas eles vão e eles recebem aquele chamado, e quando eles chegam na terra, eles observam a terra no mesmo caminho, no mesmo trajeto, da mesma forma. E aqui eu quero mostrar para você porque era tão glorioso da parte de Deus tudo aquilo que eles faziam, porque a terra tinha coisas gloriosas da parte de Deus para a vida de todos eles que estavam ali. Homens fortes, tinham homens valentes, alimentos abençoados. Era uma terra que manava leite e mel, era uma terra que tinha tudo que era bom para todos eles que estavam ali. Por quê? Porque não era uma terra qualquer, não era uma terra enviada de qualquer jeito, não, era uma terra que Deus já tinha preparado para todo o povo de Israel. O que eu estou dizendo para você, amado, que quando Deus, Ele te dá uma visão, ou quando Deus te dá um sonho, ou quando Deus te dá uma direção, é porque Ele já preparou tudo para você, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que você tem dentro do teu coração. Talvez nasce ou brota dentro de você algo sobrenatural, e você às vezes, você vai até na terra, você pisa na terra, você enxerga a terra e você não acredita, você não confia naquilo que Deus coloca na tua mão. Preste bem atenção, amado, ali tinha 12 homens
que eram específicos da parte de Deus, amado. Sabe, muitas vezes nós temos dentro do nosso coração um impacto daquilo que Deus quer fazer. Por isso que eu quero dizer para você que nós temos grande impacto, a maneira que nós vemos as coisas que Deus coloca na nossa mão. Isso pode ter um impacto muito grande na minha vida e na tua vida. Pode trazer a excelência de Deus, mas também pode fazer a gente ser um derrotado no meio do caminho. Por quê? Porque às vezes no nosso coração nós estamos enxergando, talvez tem pessoas ao nosso redor que estão enxergando as mesmas coisas que nós estamos enxergando, mas talvez as pessoas não tenham a mesma visão que eu e você temos. E é muito natural isso, porque como aqui tinha 12 homens escolhidos, homens que estavam preparados, a qual Deus escolheu, só que 10 deles, aleluias, eles não tiveram o mesmo relato. Por que eles não tiveram o mesmo relato? Porque quando eles passaram naquela terra durante 40 dias, eles ficaram naquela terra, viram as plantações, viram a terra que era boa, viram que a terra era fértil, mas quando eles voltam para Moisés, para dar o relato para Arão, para se posicionar diante de tudo aquilo que eles tinham visto, amado, eles se levantam contra, eles começam a dizer, não, mas lá, aleluia, tem gigante, lá são homens que eles vão enxergar a gente como gafanhoto, eles vão ficar olhando para nós como pessoas que vão destruir, amado. Preste bem atenção, bateu medo no coração de 10 daqueles homens, bateu medo no coração daquelas pessoas, e os 12 tinham olhado, mas a Bíblia vai dizer que dois deles, um era Caleb, o outro era Josué, ele se posiciona e ele se levanta. A Bíblia vai dizer que eles rasgam as roupas, rasgam as vestes, como símbolo, aleluia, de fúria, porque quando eles enxergam ali, eles olham para aqueles homens, eles pensam e imaginam, eu não estou acreditando que vocês estão falando isso, eu não estou acreditando que vocês estão falando desta forma, vocês estiveram lá conosco, vocês viram aquela terra, vocês pisaram naquela terra, vocês viram os cachos de uvas que eram gigantes, eram grandes, nós precisávamos de 2 homens para carregar, e agora vocês estão dizendo que aquela terra não é preparada para nós. Sabe, amado, o que eu vejo aqui muitas das vezes é isso, pessoas que estão andando ao teu lado, mas não têm a mesma visão que você, pessoas que às vezes estão junto com você, mas não conseguem desenvolver aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Sabe, amado, às vezes pessoas não conseguem enxergar além, aleluia, daquilo que Deus tem proposto na tua vida. É por isso, amado, que nós temos que entender, amado, aleluia, que tem pessoas que têm a visão limitada, mesmo que eles estão enxergando além, mesmo que eles estão na mesma terra, mesmo que eles estão vivenciando ou enxergando aquilo que está do seu lado, mas eles não enxergam além daquilo que Deus tem, amado. Por quê? Porque as pessoas não conseguem desfrutar. Perceba que essas pessoas, às vezes, elas estão sendo afetadas no coração, na vida. Por quê? Porque às vezes, amadas, pessoas estão ali junto com você, estão olhando, mas eles não estão tendo a mesma identidade que você, não estão tendo a mesma identidade que você tem, para desfrutar do melhor daquilo que Deus tem, amado. Aleluias. Quando aqueles homens falam assim, olha, nós vamos ser consumidos como gafanhoto, nós vamos ser consumidos como gafanhoto, eles estão dizendo assim, nós somos muito pequenos. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Quando Deus deu a diretriz para aquele povo, ele disse assim, olha, a terra de Canaã eu dou aos israelitas. Quando ele falou aquilo, ele já estava dizendo, olha, a terra é sua. Aquelas pessoas, amado, muitas das vezes dentro do coração estavam se sentindo como um diminutivo, dizendo que eles seriam engolidos como gafanhotos. Por quê? Porque na mente deles e no coração deles, eles não conseguiam enxergar além. Deixa eu falar uma coisa para você, conforme você se enxerga, conforme você olha para você mesmo, amado, é que vai ser o seu futuro. Então preste bem atenção, pare de enxergar as coisas no diminutivo, para de enxergar a tua história, a tua vida, porque tem pessoas que falam assim, a minha vida não dá certo, a minha história não dá certo, parece que as coisas não acontecem na minha vida. É lógico que não acontece, você mesmo fica se sujeitando a um olhar contrário daquilo que Deus tem sobre você. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Se existe uma promessa sobre a tua vida, se existe um chamado sobre a tua vida, se existe algo que Deus já propôs para a tua vida, não adianta você ficar olhando para você, amado, achando que você não vai vencer. Pelo contrário, o chamado
chamado específico da parte de Deus para a tua vida. Quando Deus falou para eles, olha, eu já dei a terra, eu já dou a terra aos israelitas, a terra de Canaã. Deus não ia dar qualquer coisa para eles, não. O que eu estou dizendo para você é simples. Se você crê na palavra, Deus não vai deixar você perecer no meio do caminho, não. Deus não vai deixar você sem uma diretriz, sem uma direção espiritual. Deus chamou você para vencer todas as batalhas na tua vida, amada. Aleluia. Sabe aquelas pessoas que olham assim, mas eu não tenho chance. Pelo contrário, são gigantes na terra. E daí, meu amado, eles podem ser gigantes na terra deles, mas se você for escolhido por Deus, por menor que você seja, você vai se tornar o maior na presença daquele que Deus chamou você. Então não fique olhando para você achando que você não vai crescer, não fique achando que você não vai conseguir, amado, porque para nós, às vezes nós não somos capazes, mas quem escolheu, quem ungiu, quem separou foi o próprio Deus na nossa vida. Então nós temos que entender que tem algo maior para ser concretizado em nós, o chamado de Deus. Você não vai morrer no meio do caminho, porque palavras foram lançadas contra a tua vida, porque pessoas não entendem quem você é, porque pessoas não querem viver o melhor de Deus na sua vida. Eu estou aqui como profeta nessa noite para dizer para você, aleluia, assuma a posição que Deus colocou na tua vida, porque quando você assumir a posição daquilo que Deus chamou você para ser, você vai começar a vivenciar a promessa de Deus, aleluia. Mas 10 daqueles homens se levantam contra, 10 daqueles homens começaram a dizer, aleluia, não adianta, aleluia, e eles falam assim, lá no verso 20, ele fala assim, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Olha o que ele fala, olha o que Moisés fala para eles, sejam corajosos, aleluia. Eu fico imaginando, amado, aqueles homens recebendo uma mensagem da parte de Deus e recebendo tudo aquilo que era necessário, aleluia. Olha, e quando eles começam a dar um relato totalmente ao contrário, preste bem atenção, eles vivenciaram, eles viram na terra as coisas boas. Eu acho interessante porque assim, tem pessoas que já viram as coisas boas, já viram os milagres, já viu Deus operando o poder dele, já viu Deus fazendo o que é necessário na sua vida. Deixa eu dizer algo ao teu coração, não fique preocupado naquilo que está acontecendo no meio do caminho, não, porque às vezes pode ser até que se levante algumas lutas, pode ser que até se levante algumas batalhas, mas a Bíblia vai dizer, amado, que quando aquelas pessoas começam a dar o relato, eles ficam como se fosse assim, mas eles são gigantes, eles são demais para mim. Preste bem atenção, amado, se Deus chamou, é Ele que vai completar, não é você, não é as pessoas que estão ao teu lado, não é as pessoas que estão ao teu redor, é o chamado específico da parte de Deus. Quando eu estou falando chamado, eu não estou falando chamado de igreja, eu não estou falando chamado, eu vou ministrar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é na tua área, na tua história, na tua vida, porque a tua vida é relatada daquilo que Deus chamou você para ser. Então não importa se você vai ser um grande empresário, se você vai ser um presidente da república, se você vai ser, aleluia, talvez um motorista, não importa, o importante é que você faça o melhor, e se você fizer o melhor, Deus vai ser contigo onde você estiver, aleluia. A Bíblia vai dizer que 2 homens fazem a diferença. Caleb se põe no meio da congregação para dizer para todos eles, ei, para. É como se fosse assim, Caleb chegava e falava assim, para tudo. É engraçado isso, né? Mas Caleb, ele põe assim, então Caleb fez o povo calar-se, lá no verso 30, se você quiser acompanhar, Números 13, verso 30, Caleb, olha como é que ele fala, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos, aleluia, e tomemos posse da terra, e é certo que venceremos. Eu fico imaginando toda a congregação olhando, só olhando pontos negativos de 10 homens, mais 2 resolveram fazer a diferença. Sabe, amado, é engraçado que sempre tem um ponto positivo e um ponto negativo, sempre tem, em qualquer área que nós formos, mas aqui Caleb, ele fica ousado. Deixa eu falar uma coisa para você, como é a tua história, como é a tua vida, como você enxerga o teu futuro, é assim que vai acontecer na tua vida. A Bíblia vai dizer que naquele momento ele se posiciona, e quando ele se posiciona para receber algo da parte de Deus. Caleb se posiciona, e ele diz assim, fez o povo calar-se perante Moisés.
Aleluia. E quando ele fez o povo calar diante de Moisés, eu fico imaginando aquela congregação lotado, todo mundo querendo ouvir, aleluia, uma resposta. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. 10 daquelas pessoas que eram líderes daquele lugar, o que você acha que aconteceu? Aqueles 10 que deram o ponto negativo, dizendo não, só tem gigante, você acha que aquelas pessoas que estavam seguindo aqueles 10 estariam felizes com aquele relato? Claro que não. Claro que não, e é engraçado porque aqueles 10 estavam afundando o restante. Por quê? Por pessoas que seriam negligentes naquilo que Deus chamou. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes os falsos amigos, as pessoas que não têm a mesma coerência, as pessoas que não querem ver você vencer, eles vão dar falsos negativos a você, vão falar para você coisas que não convém do altar, e automaticamente você não vai vencer aquilo que Deus chamou você para vencer. Por quê? Porque eles começam a trazer coisas negativas para que você não vença. Sabe por quê? Porque eles sabem, se você der um passo a mais, você vai vencer muito mais do que aquilo que você imagina. Caleb, ele se posiciona, Caleb e Josué, a Bíblia diz que eles param toda a congregação e eles falam, não, nós vamos subir lá, nós vamos vencer, não importa quem esteja lá, subamos lá e tomamos posse da terra. Oh, meu querido, vem comigo, toma posse da terra. Toma posse daquilo que Deus chamou você para assumir. Toma posse naquilo que Deus chamou você para vivenciar e viver o melhor de Deus. Não fique no teu coração achando que Deus não vai fazer na tua vida. Não fique achando que Deus não vai completar aquilo que Ele tem para você, amado. A Bíblia vai dizer que Josué e Caleb, aleluia, eles começaram a enxergar de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque a unção de Deus estava neles, a diretriz de Deus estava neles. Então eu imagino eles indo para a terra de Canaã, já alegre para receber aquilo que Deus tinha, ou seja, o propósito de Deus. Quando você vai alegre para receber aquilo que Deus tem, Deus muda a maneira de você enxergar. Deus muda o foco daquilo que você está enxergando no dia de hoje. Aleluia. Então não enxerga a tua situação como uma destruição. Tudo depende de como você está vendo a tua situação. Tudo depende disso. Se você estiver olhando a tua situação como uma desgraça, como uma situação contrária, como uma situação oposta àquilo que Deus tem sobre a tua vida, com certeza você vai viver isso. A Bíblia diz, amado, que um abismo chama outro abismo. Então eu não posso olhar o que eu estou enxergando nos meus olhos como uma destruição para a minha vida. Pelo contrário. Eu tenho que olhar para essa situação entendendo que eu vou tomar posse da terra. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que pisar na terra. Você tem que olhar a terra, você tem que examinar a terra, você tem que observar a terra, aleluia. E quando você pisa na terra, você começa já a declarar, Senhor, obrigado porque a terra que eu estou pisando, ela manda leite e mel, ela é uma terra preparada, ela é uma terra que tem, aleluia, o poder, que tem a graça. Mas sempre, amado, vai ter pessoas que têm relatos negativos. Você quer ver uma coisa? Lá no verso 31, vamos lá comigo, só para você entender o que eu quero dizer. Mas os homens que tinham ido com ele, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relato que? Negativo. 10 homens pisaram na mesma terra, enxergaram a mesma uva, enxergaram os mesmos gigantes, enxergaram a mesma situação, só que 10 vêm com relato negativo. Aí eu pergunto para você, vai adiantar você ficar falando desse jeito? Vai adiantar você ficar colocando pontos negativos na tua vida? Não adianta, amado, você ficar com palavras contrárias. Você nunca será ninguém. Você, sabe aquelas coisas assim que as pessoas costumam, eu já vi. Às vezes pai de família, ou às vezes pessoas falando a respeito disso, às vezes lança palavra contrária sobre o teu filho. Você nunca vai ser ninguém, você não vai prosperar, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo. Para com isso. Para com isso na tua história, para com isso no teu coração, para com isso na tua mente. Sabe por quê, amado? Aleluia. Você tem que entender que você tem um chamado específico da parte de Deus. E que mais para você? Olha como eles falam lá no verso 33. Ele fala assim: vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha como é que eles falam. Nós estamos parecendo um gafanhoto aqui no meio desses gigantes. Mas 2 deles não.
O que eu quero dizer para você, amado, que a visão, ela tem que ser diferente. A visão que você tem do teu futuro, da tua história, tem que ser diferente. Ah, mas bispo, nós estamos passando a pior luta da nossa terra, a pior dificuldade da nossa terra. Não! Nós não estamos passando pela pior dificuldade, não. Tudo isso que está acontecendo, aleluia, é um propósito de Deus. É um propósito para mostrar para mim e para você, amado, aonde é e quem é que tem o controle sobre nós. Para mostrar quem é que é capaz de fazer a transformação em nós. Quem é que é capaz de curar, quem é capaz de libertar. Quem é capaz, você já percebeu que tem um monte de gente chegando na presença de Deus agora? Por que estão chegando na presença de Deus? Porque estão com medo. Todas as vezes que as pessoas estão com medo, receosas, eles aprendem o caminho para chegar na presença de Deus. Aleluia. Olha isso, amado. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 14, olha isso, lá no verso 5, então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Verso 6, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que observavam a terra, rasgaram as suas vestes e disseram: toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão e reconhecimento é excelente. Uau! Ei, podem falar a palavra contrária, mas se alguém projetou, e esse alguém é Deus na tua vida, a terra é excelente. Ninguém vai pôr a mão naquilo que Deus já pôs na tua vida. Ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou na tua história. Ninguém vai roubar o teu sonho. Ninguém vai roubar a tua história. Se é Deus que está falando que Ele tem uma história boa para fazer, não vai ser ninguém contrário. Eu ficaria com medo se Deus não tivesse falado lá no capítulo 3, no verso 1, aleluia, para eles ir lá, porque Ele já tinha dado a terra. Eu dou a terra aos israelitas. Você acha que Deus ia dar qualquer coisa? Amado, Deus não dá qualquer coisa, não. Deus, quando Ele prepara para você, Ele prepara o melhor. E o melhor é para que a grandeza de Deus se estabeleça sobre a tua vida. E vou dizer mais para você, olha assim, ó. No verso 7, no capítulo 14, ele diz assim: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão e reconhecimento é excelente. Uau! É excelente. No verso 8 ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, aonde mana leite e mel. Isso aí é fé, é convicção daquilo que Deus tem, é convicção daquilo que Deus quer fazer. Temos que entender que não é da maneira que nós pensamos, não é. Aleluia. Mas será que é desse jeito? Será? Eu fico naquele ponto negativo. Será que as coisas vão acontecer? Não, amado, não tem será. A Bíblia diz assim, ó, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou eu acredito em Deus, ou eu não acredito. Ou eu confio que Deus vai fazer algo diferente, ou eu não acredito. Olha só o que ele fala, aleluia, no verso 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. Isso é lindo. Olha só, Josué e Caleb falam assim, não se preocupa não, vocês estão achando que eles são gigantes, vocês estão se chamando como gafanhoto, eu não estou não. Pensa comigo aqui. Josué e Caleb se posicionam e falam: vocês querem ser reconhecidos como gafanhotos? Tudo bem, pode ficar, mas eu não sou um gafanhoto, eu sou alguém que Deus escolheu para ser diferente. Eu sou alguém que nós vamos comer eles como um pão, como a gente come um pão. Aleluias. E é interessante, amado, que ele se posiciona desta forma tão gloriosa. Ele diz assim: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Você não precisa ter medo do que está acontecendo. Você não precisa ter medo da história que você está enfrentando. Você não precisa ter medo da situação, não. Se você entende que você é escolhido por Deus, tem um chamado de Deus, nada vai impedir de Deus honrar a tua vida. Nada vai impedir, por isso que eu estou falando para você, tudo depende da forma que você enxerga. Tudo depende da maneira que você enxerga. E olha que interessante isso. No verso 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu aos israelitas na tenda do encontro. Ei,
não se preocupe. Com o povo que é rebelde, Deus sabe tratar. Com o povo que é rebelde, Deus sabe tratar. Deus sabe muito bem a visão que Ele te deu. Quer ver uma coisinha? Vamos lá comigo lá em Tiago. Tiago, vamos lá comigo. Livro de Tiago, vamos lá. Capítulo 1, no verso 22. Olha isso, Tiago. Verso 22, capítulo 1, verso 22 diz assim: sejam praticantes do quê? Da palavra. Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Preste atenção, se você é praticante da palavra, se você tem algo dentro do teu coração, se você já ouviu a palavra de Deus, se você sabe quem você é, então você já não é só um ouvinte, você tem que se tornar um praticante. E se você se torna um praticante da palavra de Deus, aleluias, você não vai se enganar a si mesmo mais, dizendo, não, eu sou como um gafanhoto. Não, você é alguém que Deus gerou para dar certo. Você é alguém que Deus gerou para fazer a diferença na vida de pessoas. E dentro do teu coração você não precisa ficar temente, não. Você não precisa ficar temente, porque Deus, Ele sabe muito bem aquilo que é necessário para você. Olha só, você é um espelho, aleluias, da glória de Deus. Deus, Ele quer honrar você e manifestar a grandeza dEle sobre você. Para quê? Para que a palavra de Deus se revele a você e através de você outros são alcançados. O problema é que as pessoas, amado, elas não estão se tornando praticantes. É engraçado porque assim, agora, eu não posso ir para a igreja, eu não consigo entender mais. Não, amado, agora é hora de você orar. Agora é hora de você ter intimidade com Deus. Agora é hora de você buscar a Deus, porque é só Ele que pode fazer um milagre. Agora a gente não consegue mais se unir, aleluia, não tem problema não, nós estamos mais unidos ainda, sabe por quê? Porque, amado, a grandeza de Deus, ela está, aleluia, aperfeiçoando lares, trazendo a grandeza, trazendo visão, trazendo autoridade, trazendo ajuntamento em lugares que a gente nunca pensou que a gente ia olhar. Quando eu falo ajuntamento, eu não estou falando ajuntamento, vamos supor, na igreja ou na rua, não. Eu estou falando de ajuntamento na sua própria casa, de pessoas ali se unirem para louvar a Deus. Você já parou para pensar? Quantas vezes você, depois que aconteceu tudo isso, quantas vezes você já parou na tua casa para você pegar o seu instrumento e tocar e exaltar a Deus? Muitas pessoas, amado, já tinham perdido isso no meio do caminho. Muitas pessoas tinham perdido isso no meio do caminho, mas a palavra diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Verso 23, ele diz assim, lá em Tiago 1, verso 23, diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Sabe, você consegue entender isso? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É como se você chegasse assim, olha como Tiago é lindo isso. É como se Tiago estivesse dizendo assim, quando você se olha para um espelho, e você olha para o espelho, olha, eu estou com uma coisinha aqui, estou com uma coisinha ali, e de repente você vira as costas para o espelho, que você olha para o outro lado, é como se você tivesse esquecido aquilo que você viu no espelho. A palavra não tem que ser assim, a palavra ela tem que ser plantada no teu coração, e ali ser praticante dela, agindo, louvando em todos os lugares, aonde você estiver, você adorando a Deus, seja num negócio, seja na tua história, seja na tua vida, você está praticando aquilo que Deus tem sobre você. E ele fala aqui, no verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que o fizer. É uma promessa de Deus aqui. Quando você se torna um praticante, por exemplo, quando você vai trabalhar para ajudar pessoas, porque tem gente que fala assim, não, eu trabalho num projeto, eu ajudo um projeto, mas na realidade não ajuda nada.
Por que não ajuda? Porque na hora que realmente é necessário fazer alguma coisa, as pessoas não estão disponíveis. Arruma um monte de desculpa, arruma um monte de problema, mas não faz nada. Por isso que nós temos que ser praticante naquilo que Deus chamou a gente para fazer. E eu vou dizer mais para você, a fé sem obra, ela é morta. Então não adianta você só ter a fé e não ter a obra. Você tem que desenvolver os dois juntos. A fé é a convicção daquilo que você tem dentro de você. Se você tem convicção, quem é que está dentro de você? Você é o espelho que gera a grandeza de Deus na nação, na terra, trazendo a excelência de Deus. Por isso que dentro do nosso coração a gente não pode ficar temente achando que Deus não vai fazer na nossa vida, amado. Não. Aleluias. Assim como aqueles espias que trazia uma crise, é verdade. Aqueles espias estavam trazendo uma crise de identidade para eles. Tem gente que está me assistindo hoje que tem uma crise dentro de si. Uma crise de identidade, uma crise de pensamentos, uma crise que não consegue desfrutar do melhor. Uma crise que não vive o melhor. Vamos imaginar quantos estavam seguindo aqueles homens, amados. Quantas pessoas estavam seguindo aqueles homens, observando qual seria a atitude deles. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas estão olhando a sua atitude? Será que as suas atitudes têm plantado projetos bons, desenvolvendo coisas boas, trazendo a excelência de Deus, manifestando a grandeza de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você, não traga relatos negativos, ainda que esteja acontecendo. Você tem que entender o que Deus chamou você para ser. Você tem que entender o que Deus fez e manifestou na tua vida para você entender o propósito de Deus na tua vida. Deixa eu falar uma coisa simples. Você pode mudar a tua história. As pessoas têm o costume de perguntar assim para mim: bispo, como é que eu posso conhecer o meu futuro? Eu digo, é simples. Observa o teu presente. O que é que você tem plantado no seu presente? Se você tem plantado o melhor de Deus para a tua vida, com as suas atitudes, com os teus pensamentos, com a tua maneira de ser, o teu jeito, aleluias. É lógico, amado, eu não estou dizendo, tem dia que a gente olha para nós mesmos e a gente fala assim, mas esse dia não está um dia legal, não está um dia bem, eu recebi algumas notícias. É normal a pessoa ficar um pouco entristecida, é normal, nós somos seres humanos, nós habitamos no tabernáculo de carne, mas aquilo não tem que ser uma rotina, não tem que ser todos os dias. Nós temos que entender que é um propósito de Deus para todas as coisas debaixo do céu. E esse propósito vai se completar naquilo que Deus tem sobre nós, amado. Aleluias. Parem de enxergar, aleluias, que só as pessoas têm sorte. Para de enxergar que só as pessoas, mas eu não tenho sorte na vida, eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sucesso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Para de falar esses besteróis que você tem ouvido. Para de seguir pessoas que são negativas. Para de andar com pessoas que não tem nada para trazer para a tua vida. Para de andar com pessoas, amado, que vem com relatos negativos para influenciar você a não crescer ou não desenvolver. É lógico que eu e você temos que tomar cuidados. É normal isso, tomarmos cuidado. Mas não quer dizer que eu tenho que ter, não preciso ter fé, eu tenho que ter fé e convicção que Deus vai fazer e Deus vai agir. Até porque a promessa dele tem que se cumprir na nossa vida, e ela vai cumprir. Eu e você vamos viver a promessa de Deus, aleluia. Nada mais é do que nós estamos vivendo para crescimento, para desenvolver um caráter maior de Deus, para nós subirmos mais um degrau diante da presença de Deus. E vou dizer mais, não vai ser nada que vai impedir da grandeza de Deus trazer a excelência dele sobre nós. Para de você achar que você não tem mais sucesso. Aleluias, independente da área da sua vida, independente da área, talvez é na área financeira, mas eu não tenho sucesso, na área sentimental eu não tenho sucesso, quebra essa maldição do passado, quebra esse jugo do passado, sabe, não aceite palavras que vieram contra a tua vida, para dizer, para contorcer a tua visão, não. Eu já vi pessoas, amado, no meio do caminho se quebrarem toda, por causa de decisões erradas que tomaram no meio do caminho. Nós não podemos ter esse tipo de visão, não. Nós temos que ter a visão do céu, a visão daquele que dá a diretriz para nós. Por isso que eu estou dizendo para você, você é como você se enxerga.
como você se enxerga. Mas se eu não, eu não tenho força. Então é assim que você vai ter. É assim que você vai viver. Agora, se você entender que você pode fazer a diferença naquilo que Deus chamou você para fazer, você vai viver o sobrenatural de Deus. Não olhe para você como uma pessoa que não tem a capacidade de desenvolver, aleluia, muito mais além do que aquilo que você imagina. Você pode mudar a tua história hoje, se você quiser. Você pode fazer uma oração aí e dizer: Pai, eu não vou mais viver enclausulado em problemas, enclausulado em situações, enclausulados porque alguém falou que eu vou viver. Se você vive um momento de depressão na tua vida, eu rejeito isso na tua vida em nome de Jesus. Se você está vivendo na tua vida um momento de tristeza, eu rejeito isso em nome de Jesus. Se você está vivendo talvez momentos aí na tua história que você não consegue enxergar o além daquilo que Deus tem sobre a tua vida, eu rejeito isso em nome de Jesus. O que você tem que entender, amado, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e busca Deus. Efésios 6:10 diz que nós devemos revestir a nossa vida com toda a armadura de Deus, cingindo com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçando a sandália da paz, o capacete da salvação, a sandália, a espada do Espírito, que é a palavra. Quando eu estou revestido, amado, aleluia, não quer dizer que eu não vou ter uma luta, não quer dizer que eu não vou ter uma batalha, não quer dizer que eu vou passar por situações e eu não vou entender o propósito de Deus, não. Entenda, todas as vezes que você tem uma batalha pela frente, amado, entenda algo na tua mente, no teu coração: nós somos mais que vencedores através da palavra de Deus. Se nós entendermos isso, amado, nós vamos buscar mais de Deus. Não é que você não vai ter medo. Acontece você ter medo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você habita no tabernáculo de carne, mas rejeita isso na tua vida. Levanta a tua cabeça, lança fora todo o mal, todo o maligno. Um abismo chama outro abismo. Tem pessoas que têm só palavras negativas. Tem pessoas que não é para andar com você. Amós capítulo 3, verso 3, poderão dois andar juntos se não tiverem em comum acordo? Não. Então pessoas, amado, que não é preparada para andar com você. Não, mas é fulano, é beltrano. Não. Se Deus falou não, é não. Agora, se Deus falou sim, amado, se prepare para o melhor de Deus em todas as áreas da tua vida. É verdade, é como o Sedex 10, sabe aquela coisa, né, que o povo inventou aí, o Sedex 10, você posta hoje, quando é amanhã 10 horas está na tua porta, apertando a campainha. Eu acho que você está me entendendo, né? A resposta de Deus é assim, você põe hoje, ela vem amanhã, aleluia. Sabe por quê? Porque é um propósito de Deus para a tua vida. Enxergue como você é diante da presença de Deus. Se você entender isso, você vai ser feliz. Por isso que no verso aleluia 25, ele diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz na tua história? Você quer ser um praticante daquilo que Deus chamou você? Então se entrega. Para que você está lutando? Não, mas a vida do mundo é melhor. Então vai para o mundo. Só que depois não reclama. Não reclama daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não questiona o que Deus está fazendo, amado. Deus nos deu uma liberdade. Em toda essa liberdade eu posso viver o melhor de Deus. Eu posso desfrutar do melhor de Deus. Nós temos que saber. Aquele homem chamado Josué e Caleb, eles sabiam o que estava dizendo. Não importava a idade, não importava o momento, não importava quando iria acontecer. Eles só sabiam de uma coisa: eu vou me permanecer fiel a Deus, que fez a promessa. Você quer viver o melhor de Deus? Aleluia. Eu quero convidar você. Se você quer, larga suas armas, larga o seu intelecto, para um pouquinho para pensar. Você acha que você não está lutando com você mesmo? Porque tem gente que fica lutando. Não, mas se eu for para a igreja, se eu for fazer isso, se eu for fazer aquilo, o que vão pensar de mim? Qual vai ser minha história? De que maneira vai acontecer? Para! O importante é o que você pensa de você mesmo. O importante é o que você pensa da tua história. Se você sabe que você pode, então não se preocupe, amado.
Deus fez algo sobrenatural. E Ele quer fazer isso na tua vida. Talvez você está cansado já de viver dessa forma. No teu pensamento, no teu coração, você não sabe mais como fazer. Então eu quero convidar você hoje a você, sabe, tirar suas armas. Armas carnais. Armas, tira tudo. Faz assim, ó. Eu estou cansado disso. Às vezes a gente tem que fazer, não é verdade? Às vezes a gente está cansado. Eu já senti assim. Sabe aquele dia que já aconteceu isso comigo? Já aconteceu isso comigo. Sabe aquela segunda-feira que você não quer que exista? Sabe aquele mês que você quer falar assim, puxa vida, esse mês podia acabar logo? Ei, eu já vivi isso. De dizer para mim mesmo, Deus, por que isso? Deus, até quando? Só que Deus estava ali, só de pertinho, só olhando, dizendo, filho, eu estou aqui, tem uma promessa, uau, ei, tira suas armas carnais, tira, ó, respira, entrega a sua vida agora, entrega para Ele, diga para Ele, essa lágrima que cai dos seus olhos, esse choro, essa tristeza, entrega para Deus agora. Sabe, talvez no teu coração você ficou o ano inteiro, às vezes a tua vida inteira, talvez pessoas já falou para você do amor de Deus. Pessoas já falou para você, olha, essa história de você ficar no mundo, fazendo coisas do mundo, isso vai atrapalhar você. Às vezes o teu marido está lá buscando a Deus pela tua vida e você está aí se destruindo toda. Às vezes é o contrário, às vezes é a mulher que está buscando pelo marido e o marido está se destruindo todo. E hoje você está aí assistindo, então é hora de você entregar e entender que Deus pode fazer a tua vida feliz. No capítulo 1 de Tiago, no verso 12, diz assim, ó, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Você está preparado para isso? Primeiro Deus prova você, para depois Ele te abraçar e dizer, filho, eu estou aqui. Se você quer fazer essa oração comigo e entregar a tua vida a Deus, agora é o momento. Vamos respirar. Pai, eu vou me entregar. Aleluia. Faça isso. Diga para Deus, Deus, me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas. Me perdoa pelos meus maus pensamentos. Me perdoa pelos meus questionamentos. Pela minha história que construí toda errada. Mas eu quero fazer algo novo para o Senhor. Entrega a tua vida. Entrega a tua história, entrega o teu coração. Diga comigo, Pai, nesse momento, Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar. Faça essa oração comigo. Se você estiver aí, abaixa a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar. Escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais apagar. Senhor, faça uma história nova. Escreve o meu nome, Senhor, diante do teu altar, para que nada de mal aconteça na minha vida. Senhor, recebe o meu coração. Senhor, limpa a minha alma, o meu ser dos meus pecados. Oh, Senhor, escreve uma história nova, para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ser direcionado pelo teu Espírito. No nome de Jesus. Se você está ainda comigo aí, e você está se sentindo angustiado, talvez você está aí, e você está me olhando e está dizendo assim, bispo, olha, eu preciso tirar essa angústia. Põe a mão no teu coração, nós vamos orar para encerrarmos esse culto. Põe a mão aí no seu coração. Se você estiver com a tua família também, dá a mão para o seu irmão que está do seu lado aí. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela alegria de poder te servir, de poder estar aqui nesta noite unido em fé, acreditando no teu amor e na tua grandeza, Pai. Ô Senhor, cuida, Senhor, dos meus familiares. Cuida de cada um, Senhor, que precisa da tua mão. Visita cada um deles agora pelo teu poder e pela tua graça. Tu és Deus, ó Pai, que pode operar um milagre.
Tu és Deus que pode fazer a tua grandeza, o teu poder e a tua autoridade, manifestando cada vez mais. Eu creio, Pai, que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida e na vida do meu irmão, para a glória do Deus Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Se você fez essa oração comigo, você entregou a tua vida ou voltou para os caminhos do Senhor, aleluia, nesta noite, procura uma igreja séria perto de você, que receba essa palavra. Converse com o pastor de lá e fala: pastor, olha, eu estou voltando para os caminhos do Senhor, eu entreguei minha vida, eu quero que o Senhor ore comigo, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor esteja comigo, e com certeza Ele vai te abençoar. Sabe, amado, para de andar com pessoas que não tem nada para te dar, pessoas negativas, pessoas que não tem nada para acrescentar na tua vida. Sabe por quê? Porque se você quer um futuro melhor, aprenda que o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Amém? Deus te abençoe. Estenda a sua mão comigo aí. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em cada vida, em cada coração, e todo o povo abençoado diga amém. Amém? Deus te abençoe. Uma semana abençoada na tua vida e na tua história, no nome de Jesus. Amém.